Os lugares assombrados nos conectam com o passado. Estamos no ano de 1741, quando a casa do Vira-Saia foi construída, na velha Vila Rica do século XVIII. Havia pouca iluminação e quando a noite caía, coisas horríveis começavam a acontecer. Sombras e vultos fantasmagóricos surgiam inesperadamente. Vozes se confundiam com o ladrar dos cães. Ruídos assustadores povoavam as noites, levando pânico à população. Seres alados, com pés de pato, chifre e olhos em brasa, eram vistos na noite escura. Muitas famílias se mudavam para longe, outras se trancavam em casa à noite, não saindo nem em casos de emergência. A população assustada pediu providências ao governador. Foi baixado um decreto que dizia: para evitar todo gênero de desassossego que tem com os mascarados, atirem-se contra estes e os matem, por serem perturbadores do sossego público, e se lhes declara que não ficarão em curso em crime algum os que matarem os ditos mascarados. Antes sim, se lhes dará um prêmio de 100 oitavas de ouro a todo aquele que constatar que matou algum mascarado, que apareça no morro ou na vila a qualquer hora da noite. Nada aconteceu. O bispo de Mariana sugeriu então fossem colocados pequenos oratórios nos cruzamentos das ruas para afastar os poderes sombrios. O povo então, acreditando mais em almas penadas que em ladrões e assassinos, colocou oratórios nas encruzilhadas em imagem de santos dentro deles. Chegavam a rezar ao redor dos oratórios até 3 vezes ao dia, ou então cantavam hinos pedindo o fim das aparições que acreditavam serem almas penadas. À noite acendiam candeeiros a óleo diante dos oratórios. Aqui começa uma tradição que já dura mais de 250 anos, onde estão as vozes de muitas gerações. As figuras fantasmagóricas que tanto assustavam a população, na verdade eram os membros de uma quadrilha de ladrões, que com essas artimanhas enganavam o povo e o governo em seus movimentos noturnos. Escondidos nas matas, próximo à Vila Rica, esperavam a noite cair, e entre assombrações forjadas por eles para assustar a população. Faziam a distribuição do ouro roubado aos portugueses, uma parte para cada um dos membros da quadrilha, outra para um esconderijo até hoje desconhecido. Aproveitavam também para se abastecer de alimentos, armas e outras necessidades. Assim que clareava o dia, eles se tornavam cidadãos comuns, cada qual com sua família e seu trabalho. Sua ação principal era roubar o ouro que as autoridades portuguesas extorquiam dos mineradores através da cobrança do quinto, isto é, a quinta parte de todo o ouro que encontravam. Esse bando chamava-se Almas dos Purgatórios, em alusão aos sustos noturnos que dava à população, mudado depois para o Vira-Saias, em homenagem ao seu chefe, Antônio Francisco Alves, apelidado o Vira-Saia. Ele era moreno, descendente de índios, alto, misterioso e excêntrico. Falava pouco, mas sabia ouvir. Foi criado por padres franciscanos de quem era amigo chegado e contribuía com a construção de sua capela. Possuía grande fortuna e tinha vários agregados que viviam em suas propriedades, recebendo sua proteção. Vivia ele com sua família na ladeira de Santa Efigênia, número 141, onde havia uma nascente de água que ele doava ao chafariz mais próximo. Tudo ao redor era de sua propriedade. Ainda não havia a igreja de Santa Efigênia. Era ele o criador e chefe supremo dessa quadrilha. Era uma pessoa querida e respeitada pela comunidade. Tinha vários protegidos, sendo comparado ao Robin Hood, aquele que roubava dos ricos e distribuía aos pobres. Um grande amigo seu era o Gibu, com quem gostava de pescar. O Gibu era um padre jesuíta francês que se apaixonou por uma linda espanhola e, para evitar escândalo, foi mandado para o Brasil como se fosse pessoa comum. Desde então, vivia em Vila Rica com sua linda espanhola. Era respeitado por todos, por sua cultura e arte.
Dizem serem deles os desenhos do chafariz, da Rua do Barão e da Ponte de Antônio Dias. Também foi o autor do esconderijo para onde ia parte do ouro roubado na Estrada Real. Esse tesouro era guardado para fins desconhecidos e nunca foi encontrado. Dizem que está até hoje numa gruta, atrás de um sumidouro, local de dificílimo acesso. Havia naquele tempo 2 caminhos para sair ao Rio de Janeiro. Um por Saramenha, passando por Ouro Branco, e outros pelas Cabeças, Passa 10 e por Cachoeira do Campo. O Vira-Saia havia mandado construir um oratório de frente à sua casa, no qual colocou uma imagem de Nossa Senhora das Almas. Ele usava a santinha como senha para indicar aos salteadores o caminho por onde o ouro sairia. Costumavam roubar apenas o ouro levado pelos portugueses para o Rio e dali para Lisboa. Não roubavam os comerciantes e tropeiros que faziam o abastecimento das vilas do ouro de artigos importados. A quadrilha era organizada pelos irmãos Nunes, que viviam em uma fazenda perto de Itabirito. De lá saíam organizados, armados e a cavalo para os assaltos. Os salteadores Vira-Saia preferiam morrer a revelar algum segredo do grupo. E se algum deles fosse preso, os companheiros prestavam assistência às suas famílias e se vingavam de seus inimigos. Você com certeza deve estar se perguntando como é que o Vira-Saia sabia por onde passaria o comboio levando ouro. Na verdade, ele era pessoa muito carismática. Tinha grandes posses e, sendo assim, conseguiu a amizade de um funcionário de dentro da casa de fundição que informava sobre o caminho por onde sairia o ouro. Usando a imagem do oratório de frente à sua casa, o Vira-Saia informava aos companheiros o caminho do comboio do ouro, virando a Santa, ora para o lado de Saramenha, ora para o lado do Passa 10. O transporte do ouro feito em lombo de burros até os portos de onde embarcariam para Portugal era um problema sério. Tudo era feito em segredo para despistar os salteadores. Muitas vezes saía um comboio escoltado por soldados que na verdade não levava o ouro, e seguindo por outro caminho disfarçado de tropa comum de comércio, ia o comboio levando o ouro. Era uma tentativa de enganar os salteadores, mas os Vira-Saia sempre sabiam o caminho certo, seguido pelo metal precioso, e na maioria das vezes levavam a melhor. Por causa disso, as autoridades perceberam a organização perfeita daquela quadrilha. Haveria um informante conhecedor dos caminhos do ouro. Com esse pensamento, as autoridades estabeleceram um prêmio, também em ouro, para quem fornecesse pistas que levasse ao informante ou ao chefe da quadrilha. Muitas pessoas já haviam sido mortas por suspeitas de colaborarem com os bandidos. Suas cabeças ficaram expostas na saída da vila, espetadas em estacas para causar medo. Aquele local passou a se chamar Alto das Cabeças. Entre os salteadores havia um único estrangeiro, um espanhol. Ele havia se aproximado do bando devido ao ódio que sentia dos portugueses. Seu grande sonho era voltar para a Espanha, mas não tinha dinheiro suficiente. Tentado pelo prêmio, instigado pela mulher, ele informou às autoridades o que sabia: que os bandidos se chamavam Almas do Purgatório e que na mata eram organizados pelos irmãos Nunes. Em Vila Rica havia um esconderijo onde uma parte do roubo ficava guardada. Um tesouro guardado por um monstro vingativo, feiticeiro cruel, chamado Vira-Saia, que tudo adivinhava. Com essas informações, as autoridades tinham uma pista a seguir. O homem apelidado Vira-Saia. Só havia um, mas era homem estimado e distinto, além de rico. Desde então, homens à paisana passaram a vigiá-lo dia e noite. Depois de algum tempo observando todos os seus movimentos, os vigias notaram o pequeno oratório que havia de frente à sua casa, voltado para a Casa dos Contos, com uma pequena imagem de Nossa Senhora das Almas. Perceberam que ele era cuidado pessoalmente pelo Vira-Saia e que a santa era virada, ora para a direita, ora para a esquerda, conforme o caminho pelo qual o comboio do ouro sairia de Vila Rica. Mataram a charada. Uma noite após verificarem a indicação da saída do ouro do oratório,
A casa de Antônio Francisco Alves foi cercada pelos soldados, ansiosos por promoção. O que aconteceu a seguir foi horrível. Sua esposa e suas filhas foram amarradas, sua casa saqueada, os móveis destruídos a pontapés, muitos documentos queimados. O pior foi que bateram naquele homem diante de sua família. E depois de o matarem sem um interrogatório, sem julgamento, suas filhas foram estupradas, mortas e jogadas num matagal próximo. Então só foram encontradas depois que um cachorro ficou rondando o local e despertou a curiosidade da vizinhança. O noivo de uma das moças, desconsolado, entrou para o convento e foi ele quem cuidou de construir naquele local uma capela, a Capela das Dores. Essa capela não tem torres, pois elas só existem em locais afortunados. Por 3 vezes, torres foram feitas naquela capela, mas misteriosamente ruíram em menos de 15 dias de prontas. Diante disso, os padres desistiam de construir outras. As 2 palmeiras plantadas e replantadas, sempre defronte da igreja, são uma homenagem às moças. Um casal de velhos escravos também foi morto e até os cachorros da casa. A santa do oratório não escapou à sanha destruidora e foi reduzida a pedacinhos. Depois de matar o Vira-Saia, foi que seus algozes perceberam não haver tratado de descobrir o local do tesouro acumulado nos assaltos. Lembraram-se do seu amigo Gibu, o qual escolheu o local do esconderijo muito bem disfarçado da ganância dos caçadores de ouro. Foram atrás dele com ordem de matá-lo se não revelasse o esconderijo. O Gibu apanhou e foi morto diante de sua amada sem dizer uma só palavra. E seu corpo desapareceu assim como o do Vira-Saia. Toda a vila se horrorizou com o crime. Havia fortes suspeitas de que os corpos teriam sido afundados numa lagoa da cidade. Perto dessa lagoa vivia um homem horrível, feiticeiro diabólico de nome José Dez, mais conhecido pelo apelido de Gambá. Esse apelido se devia ao mau cheiro que dele exalava. Era malvado. Por pequena quantia praticava atos de magia negra e consumia cadáveres, jogando-os na lagoa chamada de Gambá. Suspeitando que os corpos do Vira-Saia e do Gibu estivessem no fundo da lagoa do Gambá, os seus amigos salteadores, agora chamados os Vira-Saias, mataram o Gambá e incendiaram sua casa.